O Romeu Zema, na sua concepção, no seu modo de pensar, tá Sim. deixando o Estado melhor, igual ou pior do que ele encontrou? Tá, a gente tem que ser honesto, né? O Zema deixou o Estado melhor do que encontrou. Melhor. Porque o Zema pegou um Estado do Pimentel. Sim. E é interessante que o Pimentel foi o primeiro governador do PT eleito em Minas. E ele não foi nem reeleito. Nem reeleito. Verdade. Pelo desastre que foi a gestão do Fernando Pimentel aqui. O Pimentel parcelou o salário dos servidores, Sim. não pagou o 13º salário dos seus servidores, aumentou a dívida pública de Minas Gerais. E eu gosto sempre de resumir o governo petista do Pimentel com... Eu resumo sempre com um caso, assim, para entenderem como era a gestão do Pimentel. O filho do Pimentel foi para uma festinha de amigos, uma baladinha de amigos, e aí o Pimentel pegou o helicóptero do governo do estado e foi buscar o filho na festinha dos amigos. Esse era o governo Pimentel. Aí fica fácil. Né? E a gente pagando, tá? Porque o helicóptero não era do Pimentel, o helicóptero era do estado de Minas Gerais. Né? Então o combustível... Vocês sabem, uma curiosidade. Sabiam que um voo de helicóptero é muito mais caro do que um voo de aeronave de asa fixa? É muito mais. É muito mais. O helicóptero é uma aeronave de asa rotatória, né? Sim. Ele é mais custoso do que a asa fixa. Mas enfim, vamos voltando aqui. Então esse era o governo Pimentel, né? De usar os recursos públicos para interesse pessoal. O Zema sobe ao poder e pelo menos essas coisas a gente não viu no governo Zema. Porém, não é um governo 100% de direita, eu não posso falar que é, porque um governo 100% de direita não deixaria as facções criminosas chegarem a Minas como chegou. Exatamente. Hoje, se você é um motorista de Uber, você não entra em Juiz de Fora, em alguns bairros de Juiz de Fora, você não entra se você não cumprir a cartilha da facção. Você não entra no aglomerado da Serra, se você for um motorista de Uber, se você não cumprir a cartilha da facção. E qual é a cartilha da facção? E tem um áudio aí que todo mundo pode pesquisar assim, ó, áudio do aglomerado da Serra da facção criminosa. Eles deram a ordem que é o seguinte, tem que baixar o vidro, o Uber, tá? Eu tô falando de um trabalhador, cara. Sim. Um cara que despede-se da sua família em casa, da sua esposa, quando tem, ou da mãe, do pai, dos filhos, e fala, vou trabalhar, vou trazer o sustento para casa, mas aí para ele entrar na comunidade, ele recebe a ordem que é a seguinte, tem que baixar os vidros, acender a luz interna e desligar os faróis. Caso contrário, vai entrar na bala. Foi assim que eles falaram. Entende? Então, as facções criminosas aqui no estado de Minas Gerais, elas já criaram esse código de conduta próprio, né? E está tocando terror com a população trabalhadora. Um governo de direita deixaria isso acontecer? De forma nenhuma. Não pode deixar isso acontecer. Não pode. Se é na bala que estão impondo o terror, é na bala que você tem que recuperar o território. E o Zema deixou as facções dominarem o estado de Minas. Outro ponto que o Zema errou muito, muito, é nas isenções fiscais sigilosas. O artigo 37 da Constituição da República, ele dispõe que são princípios da administração pública. Isso aí qualquer um pode abrir na internet mesmo. Põe assim, ó, artigo 37, Constituição da República. Princípios da administração pública. Um dos princípios é justamente a publicidade. Então vamos lembrar os princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios da administração pública do artigo 37 da Constituição da República. O Zema atentou contra o princípio da publicidade, botando sigilo nas isenções fiscais, e agora nós descobrimos talvez o motivo, né? Talvez o motivo das isenções, do sigilo, seja porque a empresa familiar do Zema, do grupo Zema, recebeu isenção fiscal também. E mais de 2 milhões de isenção fiscal de uma empresa do grupo Zema. Então, quando o Zema faz isso, ele ataca, ele destrói, desconsidera o princípio da publicidade e ele desconsidera, então, também o princípio da moralidade. Porque o princípio da publicidade, quando coloca o sigilo, e o princípio da moralidade, quando se descobre que o sigilo era sobre empresa familiar. Podia tocar nele. Então, entende? Vai me tocar, vou esconder. Eu entendo o seguinte, no Estado Democrático de Direito, a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. Então, se caso ele precisasse de conceder para um grupo econômico
as isenções, que falasse isso às cartas limpas para a sociedade. Sim. Olha, pessoal, vai receber, as empresas de tal grupo vai receber uma isenção, em contrapartida vai gerar tantos empregos. Sim. Então, seria uma das possibilidades, se tivesse que ceder isenção para esse grupo econômico. Mas ainda eu entendo que, pelo princípio da moralidade, se ele é o governador, ele deveria tirar a empresa dele como beneficiária. Imagina, vamos pensar, eu tenho a minha empresa, aí eu vou lá e governador em 2027, de repente eu falo assim, gente, tem isenção fiscal agora para o ramo de empresa. Aí você vai olhar, é de uma empresa minha. Poxa, por mais que você fale assim, não, mas é porque é um grupo econômico, cara, mas atenta contra o princípio da moralidade. Você acaba com o nepotismo, mas em contrapartida você tá tendo benefício. Exato. E escondido, né, ainda. Então, o Zema, a gente tem que fazer justiça ao Zema, né? Antes Zema do que Pimentel. Essa aí foi boa. Mas antes Ben Mendes e Cabo David do que Matheus Simões também. Né? Aqui, só pegando o gancho, já